Graça e paz, irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um culto aqui em nosso canal no YouTube. É uma alegria, é um prazer saber que você está acompanhando conosco, está louvando a Deus, está sendo edificado através desses cultos. Quero convidar vocês a baixarem suas cabeças. Em reverência, nós vamos falar com o nosso Deus, pedindo a orientação dele para este culto. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, nós entregamos a Ti, ó Pai, cada vida que está assistindo este culto. Que cada pessoa seja abençoada por Ti, que seja direcionada por Ti, Senhor. Que cada família, ó Pai, possa sentir o Teu amor e o Teu cuidado. Cuida de cada um de nós, as pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que precisam, ó Deus, de um cuidado bem maior, ó Pai. Restaura, ó Pai, suas saúdes, ó Deus. Restaura, ó Pai, essas vidas. Nós entregamos, ó Deus, nas Tuas mãos esse culto. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti, Pai. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos acompanhar com alegria o cântico do hino número 15, Exultação. Vamos cantar e exaltar o nome do nosso Deus essa noite. Amém? Seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou, herança nos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus, e quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu.
Nós teremos agora a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, versos 17 ao 19. Leiamos. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Amém? Nós teremos agora mais um cântico de louvor a Deus. Vamos juntos louvar e agradecer ao nosso querido e amado Pai. Cantemos. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. A tua igreja te adora.
E nesse momento nós vamos ter uma oração de adoração com nosso irmão Benjamin. Oremos com ele. Graça e paz, irmãos, saúdo todos na graça do Senhor Jesus. Amém. Bom, estarei fazendo uma oração de adoração. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, eu venho te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que tem feito em nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, eu venho te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder te adorar, Senhor, de poder te louvar, Senhor. Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor como cheiro suave, ó Deus. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos acompanhar a nossa mensagem bíblica através do pastor Vivaldo. Vamos ouvir com atenção o recado que Deus está mandando para os nossos corações. Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Que a graça e a paz estejam no coração de cada irmão. Convido-os a abrirem as suas Bíblias neste domingo, dia 13 de setembro, lá na Epístola de 1 João, capítulo 5, para destacar os versos 4 e 5, a sequência da mensagem iniciada no domingo passado. Diz assim a palavra de Deus em nossos corações: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Oremos. Pai, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por mais um domingo acrescentado à nossa existência, te agradecemos por estarmos juntos mais uma vez na celebração ao teu nome, proclamando a tua palavra. Rogamos que ela encontre lugar em nossos corações, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, foi o tema iniciado domingo passado, queremos concluir nesta ocasião. Relembrando aos irmãos que estamos ainda com as nossas atividades noturnas suspensas, deveremos retornar possivelmente em outubro, quando tivermos mais segurança daquilo que vem acontecendo com a diminuição dos casos de contaminação pelo coronavírus. Então nós queremos que cada irmão aproveite bem esse tempo de comunhão, possamos então prosseguir dentro daquilo que é a vontade de Deus para nós. Voltando ao tema da semana anterior, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e dando sequência aos critérios que João apresenta na sua primeira carta, para referendar se realmente temos vida espiritual, se realmente nascemos de novo, nós queremos dar sequência aos últimos tópicos que separamos para esta ocasião, mencionando sobretudo aquilo que é a vontade de Deus para nós, aquilo que João, pela sua palavra, pela sua epístola, traz, mostrando que temos uma vida diferente. Então nós queremos apresentando agora os motivos, os critérios pelos quais ele mostra para que reconheçamos que temos vida espiritual e que nascemos de novo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O texto sagrado, lá na Epístola de João, no capítulo 3, ele diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. João mostra que há, sobretudo, uma interação entre aquele que nasceu de novo para viver e permanecer nessa caminhada com Deus. Não é diferente no tempo em que nós estamos. Toda e qualquer ocasião, nós precisamos permitir que a vontade de Deus esteja em minha vida e em sua vida. Ainda na Epístola de João, no capítulo 5, o verso 10, o verso 18, destacamos: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mostra
que há, sobretudo, uma proteção na vida daquele que nasceu em Deus, ou nasceu de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos permitir que a ação do Espírito Santo efetive em cada um de nós aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Quando nós destacamos ainda, todo aquele que é nascido de Deus possui o Espírito de Deus. O que João destaca para nós no capítulo 3, o versículo 24? Nisto conhecemos e nele permanece em nós. Que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos foi dado, ou pelo Espírito que nos deu, segundo algumas traduções traz também dessa forma. Apóstolo João apresenta de uma forma efetiva e clara que nós, aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele faz um rompimento com o pecado, e ao romper com o pecado, ele não tem mais poder na vida daquele que se entregou a Jesus. Quando nós destacamos aqueles que são nascidos de Deus, escutam em submissão ou com submissão a palavra apostólica. O que João traz para nós no capítulo 4, o versículo 6? E lá diz: nós somos de Deus. Aquele que nos conhece, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Isso significa o quê? Traz uma conotação, sobretudo no que diz respeito a uma separação daquele que está em Deus, não pode viver na prática do pecado, não pode viver atendendo aos apelos do espírito do erro. E ele prossegue, ele diz: aquele que são nascidos de Deus creem que Jesus é o Cristo. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, no capítulo 5 da Epístola de João, na primeira epístola, o versículo 1. Isso mostra, meus amados irmãos, os critérios daqueles que têm vida espiritual, daqueles que verdadeiramente nasceram de novo e abandonaram, romperam com o pecado para ter uma vida diferente com Deus. E isso é importante a mim, a você, a todos nós, como família de Deus, como igreja. E finalizando essa parte dos critérios que ele diz ainda: aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo. E no capítulo 5, versículo 4, que nós destacamos para esta ocasião: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Independentemente de todas essas coisas e critérios que João apresenta, nós queremos trazer algumas coisas que observamos no mundo atual, algumas pessoas trazendo à tona algo que verdadeiramente a palavra de Deus não diz. Efeitos de vidas completamente saturam as suas mentes com a seguinte expressão: se você nasceu de Deus, você é perfeito. Se é perfeito, você absolutamente não peca mais. Não há derrota na vida cristã, somente vitória. Tem pessoas vivendo nesta fantasia, achando que são perfeitos sobre essa terra. A própria Bíblia diz que se a verdade não está em nós, nós fazemos Deus mentiroso, porque a verdade não está em nós. E dessa forma não é possível, não existe. O próprio Senhor Jesus Cristo fala e adverte para que as pessoas não entrem nesta onda de erros. A outra coisa que nós encontramos, que as pessoas às vezes mencionam de forma, interpretando de forma errônea nas Sagradas Escrituras, o efeito dessas vidas assim trazem sobre as suas mentes, e eles fazem sobretudo pensar
que perdem a salvação. Isto é, eles acreditam que podem ser regenerados por um tempo e então depois começam a falhar, e nessa jornada, nessa trajetória, ao falhar, morrem, perdem a salvação, perdem a vida espiritual que lhes foi dada no novo nascimento. Isto é outra interpretação errada. O que nós podemos esclarecer a respeito disso? Nós estamos tratando que aquele que nasceu em Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Isso traz como propósito para mim e para você que nós temos algo diferente daquilo que a palavra de Deus tem para nós. O apóstolo João está bem ciente de que ele podia ser interpretado de forma errada, ter as suas palavras distorcidas, de forma errônea as pessoas interpretarem o que ele estava escrevendo. E, portanto, ele mostra de forma explicitamente que qualquer outro escritor do Novo Testamento não é este o caso. E nem cristãos não estão isentos de pecado. É isto que o Senhor Jesus Cristo advertiu, é isto que ele traz na sua carta, na sua primeira carta. Pessoas regeneradas não podem perder a vida espiritual e acabarem em perdição. O que nós podemos encontrar mesmo dentro da epístola de João, para nós, nesse momento tão significativo que mostra que aquele que nasceu em Deus vence o mundo? Ele diz na primeira carta, capítulo 1, versos de 8 a 10, o seguinte, marque na sua Bíblia: se dissermos que não temos pecado nenhum, isso está no tempo presente, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. No versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, também em tempo presente, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua verdade, ou a sua palavra, não está em nós. O que João faz nesse esforço, meus amados irmãos, para dizer às pessoas que precisam andar na luz, como ele destaca lá no versículo 7, antes desse texto? Isso significa andar na luz não de forma absolutamente perfeita, mas significa que quando eu ou você, em alguma situação, tropeçarmos, a luz de Cristo nos faz ver e detestar aquela situação e confessar e seguir em frente com Cristo. É também dessa forma que João é igualmente zeloso ao assegurar que não venhamos a inferir nessas situações de interpretações errôneas. Ele diz que aquele que nasce de novo, ou nascer de novo, ou então mais tarde nascer de novo, isso não pode. Se perder a salvação ou se cair em perdição, nascer de novo. Não. É uma coisa completamente clara, meus amados irmãos, as afirmações bíblicas. Nós podemos encontrar algo significativo para mim e para você naquilo que diz respeito à nossa caminhada na terra. E nós estamos observando nos últimos tempos tanta gente abandonando a caminhada cristã, abandonando a comunhão na igreja, abandonando ao Senhor Jesus Cristo. O que João diz a esse respeito? No capítulo 2 ele destaca: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe dentro desse contexto aqui.
E nesse contexto nós podemos analisar 3 situações. E ao analisarmos essas 3 situações, o apóstolo João, para que não o interpretássemos de forma errônea e não ser mal interpretado ou mal entendido, ele diz, primeiro destaque, aqueles que permanecem ou aqueles que pareceram ter nascido de novo, abandonando a fé ou abandonaram a fé, nunca foram regenerados. Eles nunca foram dos nossos. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Em outras palavras, a explicação não é que eles tivessem perdido a regeneração. Eles nunca a tiveram. Segundo, aqueles que são verdadeiramente regenerados, dos nossos, irão perseverar na fé até o fim. E ele diz, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. O que nós podemos ressaltar diante dessa explicação que o apóstolo João traz na sua epístola, na sua primeira epístola? Ele diz que a persistência é uma causa do novo nascimento, não é uma causa do novo nascimento. O novo nascimento é a causa da persistência e a persistência é a evidência de um novo nascimento. Terceiro, Deus frequentemente deixa claro quem são os falsos cristãos na igreja. E por meio da sua rejeição final à verdade e ao povo de Deus, eles acabam indo embora. O versículo 19, lá do capítulo 1, ou capítulo 2, ele destaca, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles eram dos nossos. Fica de forma clara e frequentemente, meus amados irmãos, isso se torna claro muito mais nos dias que nós estamos vivendo. Eu e você devemos lembrar de que dessas situações de vida, o capítulo 4 da primeira epístola de João destaca sobretudo aquilo que é um ensino apostólico, e ele diz lá no versículo 6, aqueles que conhecem Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Estas pessoas escutam por um tempo, a semente da palavra brota em seus corações e realmente brota com alegria. Nos faz lembrar, lá no capítulo 8 de Lucas, a parábola do semeador. Aquelas situações da semente caindo em determinado tipo de solo. Ele pareceu que eles houvessem realmente nascido de novo, mas então os tempos difíceis, os cuidados desse mundo, o atrativo das riquezas, os prazeres deste mundo, os prazeres da vida, os arrebatam e mostram que eles nunca foram regenerados. Mas ainda dentro do capítulo 5, os versos 3 e 4, o apóstolo João traz aquilo que nós podemos chamar de elos de corrente ou elos de ligação entre nós e Deus. O primeiro elo, porque este é o amor que Deus tem guardado os seus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Segundo elo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O assunto que estamos tratando nessa segunda mensagem para concluirmos o que iniciamos no domingo anterior. Terceiro elo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Dentro do primeiro elo, nós encontramos, sobretudo, o amor que Deus é expresso na obediência. O amor por Deus é expresso na obediência aos seus mandamentos, aos ensinos da sua Bíblia, da palavra de Deus, com proposta de Deus para a nossa caminhada neste mundo. E é através de um espírito que não age como se fosse penosos, não age como se fosse algo difíceis. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora os seus mandamentos não são penosos. Uma característica do amor por Deus é a obediência alegre. E uma obediência, e não uma obediência de má vontade. No segundo elo, nós poderíamos interpretar da seguinte forma: o alicerce desta disposição de obediência é o poder do novo nascimento que vence o mundo. Porque isto significa, para mim e para você, como base daquilo que veio antes, da parte de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus nesse mundo, o nosso amor por Deus obedece de forma livre, alegremente. Portanto, o novo nascimento, ele quebra toda e qualquer situação contrária. Aquilo que a maioria chama de maldição do mundo é quebrada e o poder de Deus se estabelece. Quando o mundo perde o seu poder de atração por causa do novo nascimento, não tem mais efeito de trair e arrastar o cristão, o que nasceu de novo, para as coisas dessa maneira. Deus, na sua santa e bendita vontade, que nós temos os atrativos para permanecer nele. Eles não são penosos por causa do amor que Deus tem por nós. Terceiro elo. Este poder de vencer o mundo e quebra todas as ligações do passado com o pecado para se estabelecer a bela vontade de Deus em nossas vidas, e não é penosa. É a nossa fé que faz, sobretudo, vencer o mundo. E finalizando, nós temos Evangelho, boas novas. Nós temos no Evangelho de João, novo nascimento. Aqui ele trazendo, sobretudo, essas explicações claras a respeito daquilo que é o novo nascimento em vida espiritual. Nós temos Evangelho, novo nascimento, fé e obediência com alegria. É dessa maneira, meus amados irmãos, que nós podemos observar o primeiro efeito deste novo nascimento vem da parte de Deus, recebemos a Deus, recebemos a seu Filho e recebemos a sua obra aqui na terra. A sua vontade sendo, sobretudo, belos, valiosos e não penosos por causa do seu amor, da obediência e da fé derramada em nossos corações. Da forma desta maneira, nós podemos observar, meus amados irmãos, que ao fazer com que a fé, que leva à obediência com liberdade e alegria, Deus, na sua santa vontade, mostra que são belos e não penosos. O novo nascimento desvenda os nossos olhos e faz com que nós possamos caminhar de uma forma livre para obedecer com alegria. Eram essas duas mensagens que Deus tinha colocado em meu coração a trazer aos amados irmãos desta igreja. E ver que, sobretudo, naquilo que, na proposta de João, na sua primeira carta, e que Deus possa, pela sua graça e misericórdia, confirmar a realidade espiritual em nossas vidas, e através da minha vida e da sua vida, a vida de milhares de pessoas que precisam conhecer essa verdade para serem regeneradas. Elas estão no nosso bairro, às vezes na família sanguínea, na nossa vizinhança
e no entorno da igreja. Elas precisam conhecer essas verdades. E Deus quer e espera que você possa chegar para eles e dizer: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos nós, a sua igreja de uma forma geral. Vamos orar. Bendito Deus, Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra encontra lugar em nossos corações. Agradecido por tudo, rogamos que esta palavra fique implantada em cada coração daqueles que a ouvirem. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, só um lembrete para que as nossas atividades começam a retornar e a tomar rumo à sua rotina normal. Nós queremos, pela graça de Deus, que em outubro a gente possa iniciar as atividades noturnas. Estamos com saudade daquele tempo de uma comunhão noturna, uma proclamação da palavra também naquele momento tão especial para nós. Vamos continuar em oração, esperamos contar com as orações dos irmãos e em outubro possamos também já voltar com as nossas atividades noturnas, de forma presencial. Uma coisa que nós estamos trabalhando para ver se vai dar certo. Queremos ver a possibilidade de ter algum dispositivo de uma das operadoras de telefonia móvel que nos possibilite fazer o culto pelo YouTube da igreja de forma ao vivo, tanto pela manhã, tanto quanto na programação noturna, quando a gente retornar em outubro. Conto com as orações dos irmãos para que a gente possa assim, então, implementar o culto ao vivo pelo canal do YouTube. Que Deus nos abençoe.